Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui com a gente. Olá. Hoje, a gente vai mergulhar na primeira parte do livro, O Tal da Física, do Fritjof Capra. Temos os trechos ótimos do livro e um resumo bem detalhado. Isso aí. E a nossa missão aqui é entender como Capra começa a construir essa ponte, né? Que parece meio inesperada, entre a física moderna, do século XX, e o pensamento místico lá do Oriente. Uhum. Ele argumenta que a própria física, meio sem querer, virou um caminho para a gente questionar fundo o que é a realidade. Vamos desvendar isso. Exatamente. E essa primeira parte, o caminho da física, é onde ele prepara o terreno, né? O Capra não está só jogando fato científico. Não é só isso. Não. Ele convida a gente a ver a jornada da física como uma busca por compreensão que, olha só que curioso, ecoa tradições de sabedoria muito antigas. A gente vai focar em como as grandes revoluções na física forçaram a gente a repensar conceitos que, assim, pareciam rocha firme, né? Intocáveis. Totalmente. Bom, vamos começar então pelo capítulo 1, que já chega com uma pergunta que mexe com a gente. A física moderna, um caminho com um coração. Provocador, né? Muito. A ideia de que a física, que a gente associa tanto com razão, com técnica, possa ter um coração, no sentido de levar a uma sabedoria mais profunda sobre a vida mesmo. É bem intrigante. E o Capra sugere que sim, que essa busca científica, especialmente a moderna, vai além, sabe? Toca em algo parecido com uma busca espiritual. Como ele desenvolve isso? Então, ele começa forte, leva a gente lá para a Grécia Antiga, lembrando que no início ciência, filosofia, religião era tudo meio junto, misturado. Ah, verdade. A escola de Mileto. Isso. Eles viam a matéria como algo vivo, sabe? Não era essa coisa inerte que a gente pensa hoje. O Anaxímandro falava do pneuma, tipo um sopro vital que sustentava tudo. E aí tem o Heráclito, né? Com aquela ideia super radical de um universo em fluxo constante. Tudo muda, o tempo todo. O famoso ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Exatamente. E tudo isso governado por um princípio, o Logos, que mantém a harmonia na tensão dos opostos. E o Capra já aponta, olha aí, um eco do pensamento oriental. Mas aí, claro, veio o outro lado da moeda, né? Parmênides, a escola eleática. Pois é, o foco deles era outro. Um ser único, eterno, imutável. O oposto do fluxo do Heráclito. E essa ênfase no que não muda, no que é permanente, segundo Capra, abriu a porta para começar a separar espírito e matéria. Exatamente. Uma separação que ficou ainda mais forte com os atomistas, tipo Leucipo e Demócrito. Eles imaginaram o universo como feito de átomos indivisíveis, passivos, sabe? Que só se moviam no vazio. Blocos de construção mortos, né? Isso, e essa visão dualista, que separa a realidade em caixinhas, matéria aqui, espírito ali, acabou, dominando o pensamento aqui no Ocidente por séculos. Um dualismo que o Aristóteles reforçou e depois o Descartes. Esse foi radical, né? Nossa, muito. Descartes cravou a divisão. Res cogitans, a coisa pensante à mente, e res extensa, a coisa estendida à matéria, que era puramente mecânica, sem vida própria. E essa separação foi, tipo, a base para a física do Newton. Fundamental. Newton descreveu o universo como uma máquina gigantesca, um relógio perfeito, funcionando com leis matemáticas precisas, num palco de espaço e tempo que eram absolutos, sabe? Independentes de tudo. E o Capra argumenta que essa visão toda fragmentada, mente separada do corpo, agente separado do ambiente, está na raiz de um monte de crise que a gente vive hoje. Crise ecológica, social. Faz sentido. E é aí que ele traz o contraste gritante com a visão oriental. Exato. Que ele descreve como orgânica, ecológica, holística. É outra pegada. Tradições como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, a ênfase é na unidade, né? Que tudo está conectado. Isso. A ideia de que a gente está separado é vista como uma ilusão, avidya no budismo. O universo é um todo interconectado e, muito importante, dinâmico.
Está sempre em movimento, se transformando. E o divino, nessas tradições, não é um engenheiro externo que criou tudo e deu as leis. Não. É mais como um princípio que está dentro de tudo, sabe? Imanente, organizando o universo de dentro para fora. Entendi. E aí vem o argumento central do Capra. A física do século XX. Quando começou a esbarrar em fenômenos que o modelo de Newton não explicava... Tipo no mundo atômico, né? Exatamente. Ela foi forçada a largar essa visão mecanicista. E, surpreendentemente, chegou numa visão de unidade, de dinamismo, muito parecida com a oriental. Só que por outro caminho. Totalmente diferente. Chegou lá pela experiência rigorosa, pela matemática avançada. E não foi só o Capra que notou, não. Físicos como Bohr, Heisenberg, até o Oppenheimer comentaram sobre essa semelhança. Então a física, meio sem querer, virou esse caminho com o coração. Talvez. É a provocação que ele deixa. Um caminho inesperado para essa sabedoria. Interessante demais. Bom, vamos para o capítulo 2. Conhecendo e vendo. Aqui a pergunta muda um pouco. Como é que a gente compara esses dois mundos? A ciência, tão exata, matemática, e o misticismo, com experiências internas que muitas vezes nem dá para descrever direito em palavras. É uma questão chave. E o Capra explora isso falando de dois modos básicos de conhecer: o racional e o intuitivo. O racional a gente conhece bem, né? É o que domina aqui no Ocidente, na ciência. Sim, é o conhecimento pela cabeça, né? Intelectual, analítico, a gente abstrai, classifica, organiza. Ele cria tipo um mapa da realidade. Um mapa conceitual. Isso. E é super útil, claro, mas é limitado, porque a realidade mesmo é muito mais complexa, mais fluida, tem mais dimensões do que qualquer mapa consegue mostrar. E a própria física sabe disso. Sabe? O Heisenberg mesmo disse, olha, nossos conceitos, eles só funcionam numa faixa limitada. O perigo é a gente confundir o mapa com o lugar real, né? Como dizia o Korzybski. Ou aquela metáfora oriental do Chuang-Tze. Isso, de focar tanto na rede que esquece o peixe que pegou. E o outro modo, o intuitivo. Esse é mais valorizado no Oriente. Muito mais. A busca ali é pela experiência direta da realidade, sem filtro de conceito, sabe? É o que no Zen chamam de suchness, a talidade das coisas. Perceber a coisa como ela é em si mesma. Uma experiência que não passa pela palavra, né? Mas pela meditação. Geralmente. É aquela história do Lao Tse. O tal que pode ser expresso em palavras não é o tal eterno. A linguagem não alcança. Mas aí o Capra diz que não é tão simples assim, né? Que os dois lados usam os dois modos. Exato, esse é o ponto interessante. A física depende da lógica da matemática superracional. Mas os grandes saltos, as ideias novas, as teorias revolucionárias, muitas vezes nascem de insights intuitivos. Aqueles eurecas? Tipo isso. Que não vem quando o cientista está lá quebrando a cabeça no cálculo, mas no momento de relaxamento, quase como, sei lá, uma revelação. E a matemática, por mais precisa que seja, é um mapa rigoroso, mas abstrato. Ela se afasta da experiência direta dos sentidos. E sempre precisa ser interpretada em palavras, né? O que já é uma aproximação. E no misticismo? Também tem espaço para o racional? Tem sim. Embora o objetivo seja a experiência direta, intuitiva, existem tradições filosóficas muito ricas, tipo o Vedanta no hinduísmo, ou o Madhyamika no budismo, que usam uma análise racional super sofisticada para interpretar e comunicar essas experiências. Até o Zen, que fala tanto em sem palavras, sem pensamento. Mesmo o Zen, ele tem uma base prática muito forte, de observação atenta. O ver é fundamental. O termo taoísta Quan significa justamente observar. É um conhecimento que vem dessa observação profunda, seja do mundo externo ou interno. Então o paralelo-chave aqui é a base na experiência, na observação. Eu acho que sim. Olha só, o físico treina anos para usar aparelhos complicadíssimos e ler dados super sutis. Verdade. O místico treina anos em meditação, muitas vezes com um mestre, para refinar a capacidade de observar propriamente, para atingir certos estados de consciência. Exige disciplina nos dois casos. Muita disciplina e rigor.
E as experiências, de certa forma, podem ser verificadas por outros que fizeram o mesmo treinamento. A sofisticação do equipamento do físico pode ser comparada à sofisticação da consciência treinada do místico meditando. É uma analogia interessante que ele faz. Ele até traz isso para o nosso dia a dia, né? Aqueles insights pequenos. Sim, aquela palavra que está na ponta da língua e de repente, pá, ela aparece. Ou quando a gente entende uma piada, aquele clique. Seriam pequenos vislumbres desse modo intuitivo. Ele sugere que sim. E a meditação seria uma forma de cultivar isso, de ampliar esse acesso, tentando silenciar um pouco a mente racional que fala o tempo todo. E as artes orientais, como o Tai Chi, a cerimônia do chá, entram aí também? Com certeza, são vistas como meditação em movimento. Integram mente e corpo numa atenção plena ao presente. E a figura do guerreiro que ele menciona? Assim, no Bhagavad Gita, no Bushido dos samurais, simboliza esse estado de alerta total, mas com a mente calma, centrada, que é o objetivo da meditação profunda. Então, no final das contas, tanto a física quanto o misticismo reconhecem que suas descrições são mapas. Aproximações. Exatamente. Sejam teorias matemáticas complexas ou textos sagrados e mitos. São tentativas de descrever algo que, na essência, talvez seja indescritível. São mapas, não o território em si. Isso prepara bem o terreno para o capítulo 3, né? Além da linguagem. Totalmente. Aqui o ponto fica ainda mais explícito. A física moderna descobriu, na marra, que a nossa linguagem do dia a dia, ela simplesmente não serve para descrever o que acontece lá no nível fundamental da matéria. Aquela citação do Heisenberg é forte. Nossos conceitos comuns não podem ser aplicados à estrutura dos átomos. Ponto final. Para a nossa tradição ocidental, que bota tanta fé na lógica, na clareza da linguagem, isso deve ter sido um baque, né? Um choque. Mas para o pensamento oriental, essa ideia de que a realidade última vai além da linguagem, além da lógica, isso sempre foi meio que o ponto de partida, sabe? A física quântica e a relatividade simplesmente forçaram os cientistas a encarar paradoxos que desafiavam o senso comum e a lógica que a gente aprende na escola. O exemplo mais famoso é a tal da dualidade onda-partícula. Clássico. Como é que pode, né? Um elétron, sei lá, ser ao mesmo tempo uma coisinha num lugar, partícula, e uma vibração espalhada pelo espaço, onda. Exato. Se a gente tenta usar nossa lógica do ou isso ou aquilo, não funciona. A linguagem quebra. E aí que os paralelos com o Oriente ficam, nossa, muito claros. O misticismo tem várias formas de lidar com paradoxo há milênios. Como assim? Bom, o hinduísmo usa muito mitos, que são cheios de contradições aparentes, mas que carregam uma verdade mais profunda. O budismo e o taoísmo, muitas vezes, eles enfatizam o paradoxo de propósito. Para quê? Para mostrar justamente o limite do pensamento que usa conceitos. O Tao Te Ching, o livro do Lao Tse, é famoso por ser enigmático, paradoxal. Sim. E o Zen budismo foi além e criou os koans. Os koans, aqueles enigmas tipo, qual o som de uma mão batendo palma? Esse mesmo. Ou mostre seu rosto original antes de seus pais nascerem. Que não tem resposta lógica, né? Não tem. A ideia não é resolver com a razão. É cansar a mente racional. Sabe? Levar ela para um beco sem saída para que algo diferente possa surgir. Uma compreensão direta, não verbal. É quase uma terapia de choque para o intelecto. E o Capra compara a situação dos físicos no começo do século XX, quando um monge zen ralando com um koan. Exatamente. Ele cita o Heisenberg, descrevendo o desespero nas discussões com o Bohr. Eles se perguntavam, será que a natureza pode ser tão absurda assim quanto os experimentos estão mostrando? Eles estavam sentindo na pele os limites da linguagem e da intuição que a gente desenvolveu para viver no mundo grande, né? No nosso mundo macroscópico. Perfeito, mas por que essa crise da linguagem bateu justo na física moderna? O que foi que mudou tanto? Boa pergunta. A mudança crucial foi que a física começou a investigar reinos muito, muito distantes da nossa experiência direta com sentidos. O interior do átomo, o mundo subatômico. A gente não vê um elétron, né? Não. Nossos instrumentos dão um acesso indireto,
mas a gente não experimenta esse mundo do mesmo jeito que a gente experimenta, sei lá, uma cadeira ou uma mesa. E nossa linguagem evoluiu para descrever cadeiras e mesas. Exato, nossa linguagem e nossa lógica são ferramentas para lidar com o mundo macro. Quando a gente tenta aplicar elas direto no mundo quântico, elas quebram, não encaixam. Então tivemos que abrir mão de imagens familiares. Tivemos. A realidade nesse nível se mostrou não visualizável e cheia de paradoxos. Muito parecida nesse aspecto com a realidade que os místicos descrevem há séculos. Isso deixa a gente pronto para o capítulo 4, a nova física. Agora sim. Aqui o contraste entre a visão clássica antiga e a moderna fica escancarado. E o Capra usa umas citações bem fortes, né? Comparando a descrição da iluminação mística. Sim, ele cita o Suzuki falando de espanto, o mestre Zen falando do fundo do balde que arrebenta. Com as reações do Heisenberg e do Einstein às novas descobertas da física. Os alicerces começaram a se deslocar. O solo foi retirado de sob nossos pés. A sensação de ruptura radical parece ser a mesma nos dois casos, né? Uma quebra de paradigma total. Antes da gente mergulhar nas ideias novas, vamos só dar uma pincelada rápida no cenário clássico, o newtoniano, para a gente ter o contraste bem claro. Boa ideia. Então, na física clássica, a gente imaginava o quê? Um espaço absoluto, tipo um palco fixo, tridimensional, euclidiano. Certo. Um tempo absoluto, que passava igualzinho para todo mundo no universo. Um fluxo constante. Um relógio universal. Isso. Partículas materiais eram vistas como bolinhas de bilhar, sabe? Sólidas, indestrutíveis, pontos de massa. E as leis? Causa e efeito totalmente deterministas. O Laplace chegou a dizer que se a gente soubesse a posição e a velocidade de tudo no universo num instante, poderia prever todo o futuro e todo o passado. Nada seria incerto. Uau! E o observador? Totalmente fora da jogada, separado, olhando o show de fora sem interferir. Essa era a visão cartesiana, né? E funcionou muito bem para muita coisa, né? Nossa, incrivelmente bem. Astronomia, mecânica, mas tinha seus limites. E o primeiro sinal de que a coisa era mais complexa veio com o eletromagnetismo, lá no século XIX. Veio. Faraday e Maxwell, a ideia de campo. Campo elétrico, campo magnético, que preenchem o espaço e são reais por si mesmos. Isso já era um passo além de só partícula e força agindo à distância. E a luz como onda nesse campo. Exato. Mas ainda tentaram encaixar isso numa visão mecânica. Inventaram o tal do éter, uma substância que preencheria tudo. Que o Einstein depois jogou fora, né? Jogou fora. E aí vieram as duas grandes revoluções do século XX. Primeiro, a relatividade especial do Einstein, em 1905. O que ela mudou de fundamental? Ela demoliu a ideia de espaço e tempo absolutos. Mostrou que eles são relativos ao observador, dependem da velocidade dele. E mais, eles não são separados, formam uma coisa só, o espaço-tempo de 4 dimensões. E a famosa E igual mc ao quadrado veio daí. Veio daí, a consequência mais bombástica talvez. O que ela diz no fundo? Que massa não é coisa, não é substância. Massa é uma forma de energia congelada, digamos. Então a matéria não é passiva, é dinâmica, é energia. Exatamente. Matéria é um processo, não uma substância inerte. Isso já começa a soar bem diferente da visão das bolinhas de bilhar, né? Totalmente. E a relatividade geral, de 1915, foi ainda mais longe. Foi. Incorporou a gravidade. E diz que a gravidade não é uma força que puxa as coisas, como Newton pensava. É a própria geometria do espaço-tempo sendo curvada pela presença de matéria e energia. O palco não é fixo, ele participa da dança. Isso. O espaço vazio, na verdade, tem propriedades. Ele se curva, se ondula, é dinâmico. Acaba com a nossa intuição clássica. Geometria não euclidiana entra em cena. Enquanto Einstein estava revolucionando o muito grande, o cosmo, outros estavam olhando para o muito pequeno, para o átomo. Exatamente. O Rutherford descobriu o núcleo minúsculo e os elétrons girando em volta num espaço imenso. Vazio.
Aí vinha a pergunta: se o átomo é quase todo vazio, por que as coisas são sólidas? E por que os átomos são tão estáveis? O mesmo tipo de átomo é sempre igual. E a física clássica não tinha resposta para isso, não conseguia explicar. E aí que entra outra revolução: a teoria quântica. A quântica é aqui que as coisas ficam realmente estranhas. E, segundo Capra, mais próximas da visão oriental. Começa com a ideia de energia em pacotes, os quanta. Sim, Planck, Einstein. E depois a dualidade onda-partícula, que a gente já falou. Matéria e luz se comportando ora como onda, ora como partícula. O elétron não é nenhum nem outro, mas algo que se manifesta de um jeito ou de outro dependendo de como a gente olha. É por aí. E talvez a ideia mais radical de todas: as partículas subatômicas não são coisas com propriedades fixas e definidas esperando a gente medir. Não. Como assim? Elas existem num estado de potencialidade, sabe? Descrito por ondas de probabilidade. É como se elas tivessem apenas tendências a existir de uma certa forma num certo lugar. Tendências. Isso. E o ato de observar, de medir, parece que força a partícula a escolher uma dessas possibilidades e se manifestar. Então acabou aquela ideia de um mundo objetivo, existindo lá fora, bonitinho, separado de nós. Acabou. Pelo menos no nível fundamental. A separação cartesiana entre observador e observado, que era a base da ciência clássica, simplesmente não se sustenta no mundo quântico. A gente está intrinsecamente ligado ao que a gente observa. Precisamente. Não dá para falar do elétron em si. Só dá para falar do elétron interagindo com o ambiente, o que inclui o nosso aparelho de medida e, por extensão, nós mesmos, os cientistas. O universo como uma teia de relações. Isso, uma teia inseparável de relações, não uma coleção de objetos isolados. A física descobriu no laboratório a interconexão fundamental que os místicos orientais falam há milênios. É impressionante. E a quântica também conseguiu explicar a estabilidade dos átomos, a solidez da matéria. Conseguiu. Os elétrons, confinados dentro do átomo, não podem ter qualquer energia ou órbita. Suas ondas formam padrões estáveis, tipo as notas musicais numa corda de violão, que só pode vibrar de certos jeitos. As ondas estacionárias, né? Exato. Só certos padrões, certas órbitas, certos níveis de energia são permitidos, os famosos números quânticos. Isso explica por que todos os átomos de hidrogênio são idênticos, por exemplo, e por que eles são estáveis. E explica a estrutura da matéria, as ligações químicas e, no fim, porque as coisas parecem sólidas, apesar de serem feitas de entidades probabilísticas e um monte de espaço vazio. Depois a investigação foi mais fundo ainda, para o núcleo do átomo. Sim, prótons, nêutrons, a descoberta de novas forças, como a força nuclear forte, que mantém o núcleo unido apesar da repulsão elétrica entre os prótons. E aí descobriram um monte de outras partículas. Uma verdadeira selva de partículas. Com os aceleradores, centenas delas foram descobertas. A ideia de que tinham achado os tijolos fundamentais, próton, nêutron, elétron, foi por água abaixo. Ficou bem mais complicado. E para complicar mais ainda, teve que juntar a quântica com a relatividade, né? O que saiu daí? A física de partículas relativística. E mais uma reviravolta conceitual. A confirmação de que partículas podem ser criadas do nada, a partir de energia, e podem ser destruídas, aniquiladas, virando energia pura. E igual a mc² na prática. Totalmente. Em colisões de altíssima energia, a energia cinética dos projéteis se transforma em massa, criando partículas novas que não existiam antes. E matéria pode encontrar antimatéria e, puf, vira luz, energia. Isso reforça ainda mais a ideia de que as partículas não são coisas permanentes. Muito. Reforça a visão delas como padrões temporários de energia, manifestações dinâmicas de campos quânticos subjacentes. A matéria é intrinsecamente dinâmica, transmutável, não é feita de pedacinhos fixos e indivisíveis. E até as forças, como a gente interage, passaram a ser vistas de outro jeito, como troca de partículas. Exatamente. A força eletromagnética, por exemplo, é entendida como uma troca constante de fótons entre as partículas carregadas,
a força nuclear forte como troca de gluons. Então a distinção entre matéria, o que interage, e força, como interage, também fica meio borrada. Fica. Tudo parece ser parte de uma única dança cósmica de energia se manifestando em diferentes padrões. A visão que emerge dessa nova física é a de um universo como um todo, inseparável, dinâmico, interconectado, onde o observador não é um espectador, mas um participante essencial. E os conceitos clássicos que a gente usava, um objeto isolado, espaço absoluto, tempo absoluto, causalidade estrita, eles perdem o sentido nesse nível fundamental. Perdem o seu significado primordial. Continuam úteis no nosso mundo macroscópico, claro, mas não descrevem a realidade mais profunda. E é essa visão final, tão radicalmente diferente da mecanicista, que o Capra argumenta ter essa ressonância tão profunda, tão surpreendente, com as descrições da realidade que a gente encontra lá no misticismo oriental. Uau! Bom, fechamos então essa nossa primeira exploração de o tal da física. Foi uma viagem, hein? Desde a Grécia Antiga até as fronteiras da física do século XX. Uma viagem e tanto. Vimos a física clássica tão sólida, ser desafiada e, no fim, transformada por descobertas que levaram a uma visão de mundo completamente nova. Uma visão que enfatiza unidade, dinamismo, interconexão. Isso, e até os limites da nossa própria linguagem para dar conta de descrever essa realidade fundamental. Conceitos que, olha só, ecoam de forma muito forte sabedorias milenares do Oriente. E o mais fascinante para mim é que essa convergência toda não foi de propósito, né? Os físicos não estavam lá no laboratório tentando provar a filosofia oriental. Não mesmo. Eles seguiram a lógica dos experimentos, da matemática, foram levados a essas conclusões pela própria natureza, quando investigada nos seus níveis mais profundos. É como se a realidade, quando a gente pergunta do jeito certo, se revela de uma forma que transcende as nossas caixinhas mentais do dia a dia. Deixa uma pulga atrás da orelha, né? Se os caminhos são tão diferentes, a investigação científica rigorosa de um lado, a introspecção mística profunda do outro, mas os mapas da realidade que eles trazem têm semelhanças tão notáveis. O que será que isso sugere sobre a natureza da própria realidade? Será que são só metáforas que coincidem por acaso? Ou será que indica algo mais profundo, sobre a estrutura do universo e sobre as diferentes formas que a gente tem de tentar compreendê-lo? Uma ótima questão para a gente continuar pensando e explorando. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima.